Dia 2 de setembro de 1945, o Japão se rende oficialmente, colocando um ponto final definitivo na Segunda Guerra Mundial. Há 70 anos se encerrava o conflito mais sanguinário e destrutivo da história da humanidade. Mais de 50 milhões de mortos, 27 milhões de soldados e 25 milhões de civis. Entre eles, quase 6 milhões de judeus vitimados pelo Holocausto e mais de 28 milhões de mutilados. A Segunda Guerra Mundial, na verdade, ela é uma consequência, segundo o historiador inglês Eric Hobsbawm, uma consequência, um desdobramento da Primeira, especialmente por causa do Tratado de Versalhes de 1919, que dentre os seus vários itens, né, de acordo de paz, proporcionou no futuro que a Alemanha desenvolvesse um espírito de revanche, porque a Alemanha acabou sendo, digamos, culpada, sendo considerada culpada, a grande causadora da Primeira Guerra Mundial. Outro fator determinante para o desenrolar da Segunda Guerra é a grande crise econômica de 1929. Em 29 você tem uma grande crise econômica. E essa grande crise econômica tem um impacto muito grande, devastador. As populações perdem a confiança nas democracias. A crise de 29 e a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial transformam a economia do país. A inflação chega a 1000%, o índice de desemprego é alto e o orgulho da nação está ferido pelo Tratado de Versalhes. E ele praticamente impossibilitava a Alemanha de se desenvolver, de tão pesado que ele era. E isso tudo abre espaço, por exemplo, como cria um caos dentro dos países que perderam na Primeira Guerra Mundial, que é a Itália e a Alemanha, isso abre espaço para governos ditadores, super centralizadores, quando os totalitarismos surgiram. Sempre que qualquer sociedade passa por esse tipo de momento, as pessoas arriscam buscar governos ditatoriais. A humilhação da derrota e as dívidas altíssimas impulsionam a crise. E nessa fase, os discursos radicais ganham força e nasce então o nazismo. E Adolf Hitler, o personagem mais conhecido da Segunda Guerra Mundial, começa a se destacar. Filho de mãe protetora e pai rígido, nascido em um pequeno povoado austríaco, Hitler cresceu vendo o Império Austro-Húngaro desfalecer diante de seus olhos. Mudou-se para a Alemanha em 1913 e logo serviu a Primeira Guerra Mundial, lutando pelo país que agora considerava seu lar. Dotado de ideais divergentes, lançou o povo alemão em uma paranoia coletiva, sustentou que os judeus eram uma ameaça e julgava que as diversidades étnicas e linguísticas poderiam enfraquecer o país. E o único povo digno de uma Alemanha próspera eram os arianos. Foi um personagem extremamente retórico e carismático. Ele falava de tal forma que as pessoas ouviam. E dentro desse contexto de trauma, de revanchismo, de desespero, de suicídios, então surgiu essa ideologia que num contexto que também estava sendo dominado pelos socialistas ou pelos ídolos comunistas, acabou sendo um contraponto naquele momento. Então, o nazista era aquele que pela força e por uma ideologia torpe, tentaria, sempre às avessas, restaurar a ordem e o direito do país. Com Hitler no comando, a Alemanha e os países do eixo, Itália e Japão, avançavam. De 1939 a 1941, sua força é destruidora e a Alemanha parecia imbatível. O cenário só começa a mudar quando o Japão ataca a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, e marca a entrada oficial dos Estados Unidos no conflito. O que vai fazer isso virar? É o ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, quando os japoneses atacam os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos entram na guerra. E uma coisa muito interessante que se fala é que os próprios japoneses falam que acordaram, né, um gigante adormecido. E é verdade, né? Porque a indústria bélica dos Estados Unidos era capaz de fabricar mais avião do que era derrubado por dia, eles conseguiam fazer ficar pronto por dia.
Então você imagina uma indústria dessa bélica entrando em guerra, não tem como segurar. Daí que isso é um divisor de águas, a entrada dos Estados Unidos. O fim da guerra começa a acontecer na antiga União Soviética, quando soldados alemães e russos travam a Batalha de Stalingrado, que é determinante e crucial. Ele mata uma quantidade absurda de soviéticos até chegar em Stalingrado. Lá em Stalingrado eles resistem e pela primeira vez o invencível exército do Hitler perde. Os historiadores dizem que a espinha dorsal do exército alemão foi quebrada na Batalha de Stalingrado. Isso já é 1942. Então você tem dezembro de 41, o primeiro episódio vai começar a fazer a guerra virar e definitivamente a vitória dos russos na Batalha de Stalingrado. E aí os russos reagem e vêm empurrando, né, os alemães de volta até dentro da Alemanha. Nesse momento, percebendo a fragilidade, os ingleses e franceses acabam promovendo também uma reação. Um dos resultados da Batalha de Stalingrado é o Dia D, onde as forças aliadas iniciam a Operação Overlord e desembarcam na Normandia 350 mil homens que fizeram a Alemanha recuar. Apesar do continente europeu ser o centro da Segunda Guerra, o conflito envolveu 72 nações e, de forma direta ou indireta, todos os continentes. Tem gente que fala, a guerra não foi mundial. Ela foi mundial, porque quem não participou efetivamente, não pode ser considerado um ator principal da guerra, como França, Inglaterra, União Soviética e tudo mais, foi ator secundário, mandou soldado, mandou comida, ou como a gente mandou soldado, mandou piloto de avião, né? Mandou alimento. Então, realmente é uma guerra mundial. Comparada com a primeira, ela foi muito mais mundializada. Até 1941, o Brasil se manteve neutro no conflito, mas em 1942, depois de sofrer ataques nazistas a navios que transportavam matéria-prima para os norte-americanos, o então presidente Getúlio Vargas reconhece que é preciso se posicionar e declara guerra contra o eixo. Os filhos desse gentil, pátria amada, Brasil. A partir da entrada do Brasil na guerra, começam as proibições no país. Não era permitido ouvir rádio ou falar alemão. Foram construídos campos de concentração, onde os prisioneiros eram alemães, italianos e japoneses. Em média, os prisioneiros ficavam no cárcere de um dia para o outro, mas alguns, depois de detidos, só foram libertados após o término do conflito. Esses campos de concentração assumiram forma a partir de colônias penais agrícolas, outros a partir de adaptação de asilos, hospitais e cadeias. Foram construídos em todo o Brasil 16 campos de concentração e a cidade de Pindamonhangaba abriga um deles. Aqui, muitas pessoas foram presas pelo simples fato de serem alemãs, outras por serem simpatizantes ao nazismo e também espiões reconhecidos e suspeitos. Os presos de guerra eram tratados com as regras da Convenção de Genebra. Mas há relatos da Cruz Vermelha, que prestava assistência na época, de que alguns detentos se queixavam por ter que usar o uniforme de outros prisioneiros e terem seus horários livres reduzidos. Em alguns campos também eram forçados a trabalhar e os que se recusavam eram trancados, ameaçados e submetidos a torturas. Além das mudanças dentro do território brasileiro, foram preparados 25 mil soldados brasileiros e enviados 5 escalões para o norte da Itália, que tomaram, em 1945, o Monte Castelo, com o auxílio dos norte-americanos. O Brasil participou, junto com o mundo, na defesa dos ideais democráticos e de liberdade, contra o nazifascismo, que era algo muito perigoso naquela época. Então se uniu a outras nações do mundo e participou ativamente, teve grande importância naquela oportunidade na história do mundo. Entre os 25 mil brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial estava o ex-combatente Arthur Mariano dos Santos, que hoje tem 94 anos e entre suas poucas lembranças estão as marcas do conflito. Por o regimento todo, batalhão, né? Naquele tempo era 3 batalhão completo. Era jovem, né? Era fortinho, né? Tudo animado e coisa. Era perneira, era botina, colote, né? Tudo fechadinha. A Alemanha nazista assinou os termos de rendição em 8 de maio de 1945, declarando assim o fim da guerra na Europa. No entanto, o Japão não havia se rendido oficialmente e havia ainda, por parte dos Estados Unidos, a mágoa do ataque japonês a Pearl Harbor.
Então, na manhã de 6 de agosto de 1945, a primeira bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima. 3 dias depois, em 9 de agosto, foi lançada outra sobre Nagasaki. Nós somos capazes agora de desenvolver uma arma que é capaz de destruir o mundo. Naquela época, 2 cidades foram destruídas imediatamente. Mas desde aquela época, o que nós temos em matéria de bombas atômicas, não só em termos de cada bomba atômica ser capaz de destruir muito mais do que aquelas empregadas em Nagasaki e Hiroshima, mas a quantidade, o arsenal nuclear que existe no mundo é capaz de acabar com a Terra muitas vezes. As bombas atômicas mataram milhares de pessoas e transformaram as cidades de Hiroshima e Nagasaki em um cemitério a céu aberto. E a nuvem de fumaça selava o mais sangrento conflito de toda a história da humanidade. O fim da guerra era um cenário digno de dor e incertezas. As lutas territoriais, as diferenças étnicas e ideologias políticas se tornaram mais importantes do que a vida humana. O ser humano teve o seu maior conflito bárbaro da história. O ser humano ficou desvalorizado, né? Porque questões políticas e econômicas ficaram acima do próprio ser humano. O conflito deixa como legado cidades destruídas, pessoas sem esperança, necessidade de reconstrução e o homem se esbarrando em seus extremos, sua força e sua fraqueza. O ser humano percebeu simultaneamente o seu poderio e ao mesmo tempo a sua fraqueza. A Segunda Guerra Mundial levou ao início de um novo período na história. Novos conflitos, novas alianças e novas organizações. Uma nova maneira de o mundo se relacionar e lidar com as diferenças econômicas, culturais e territoriais. Há 70 anos se encerrava o conflito que transformou o mundo. A Segunda Guerra Mundial trouxe, junto com as perdas deploráveis, a necessidade de reconstrução. Era preciso ver o mundo com novos olhos e superar os traumas causados pela maior tragédia escrita no roteiro da nossa história. Eu entendo que o envolvimento é sempre muito dramático, muito embora há como consequências e efeitos elementos positivos, sobretudo no pós-guerra, porque se faz uma revisão pedagógica dos efeitos da guerra e se busca construir algumas instituições, algumas formas para que se evite que tal catástrofe venha a se repetir novamente. O mundo pós-guerra precisava minimizar os traumas, reconstruir as nações e criar meios para evitar novos e catastróficos conflitos. Com esse objetivo é criada a Organização das Nações Unidas, em fevereiro de 1945. A coisa mais importante do pós-guerra é o trauma que a guerra causou e, sem dúvida, na minha opinião, é a formação da Organização das Nações Unidas. A ONU é a coisa mais importante do pós-guerra, que era para tentar evitar uma terceira guerra. Lembrando que a ONU é uma segunda tentativa da mesma ideia de se criar uma organização internacional que visasse evitar conflitos armados. Em 1945, também foi fundado o FMI, Fundo Monetário Internacional, que é um fundo para auxiliar países que passam por dificuldades financeiras. Também foi criado o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, mais conhecido como Banco Mundial, que tem como objetivo investir em programas que promovem a reconstrução de países, e outras instituições a fim de recuperar o mundo depois da tragédia. A gente tem o GATT, que se transformou em OMC, a Organização Mundial do Comércio, que é logo após, em 48. OTAN. Então são todas instituições, OTAN voltada para uma aliança militar, e outras instituições que são fruto do pós-Segunda Guerra. Outro movimento que começa no fim da guerra é a ideia da União Europeia, que visa fortalecer as relações entre países europeus. A ideia da integração europeia é um filhote da estrutura da paz, das próprias Nações Unidas. A partir de 1945, o mundo começa a estabelecer blocos econômicos, que têm como objetivo facilitar o comércio entre os países membros. A União Europeia é um bloco significativo
é o que mais avançou nas ideias de blocos econômicos, né? Tem até uma certa união monetária, não completa, mas existe. Quando acaba a guerra, os países desenvolvidos se deparam com uma nova realidade, pois o conflito gerou oportunidades para outros países entrarem no quadro de importação e industrialização. Na verdade, as guerras, os conflitos, as crises, eles sempre trazem oportunidades. Eles trazem oportunidades e dependendo do país, dependendo do grupo, dependendo da empresa, do ramo, sempre surge a oportunidade de se aproveitar o vazio, né? A falta da oferta do produto, do serviço. Com a derrota da Alemanha, a Inglaterra destruída e a União Soviética contando seus mortos e calculando suas perdas, surge um novo protagonista na história do mundo. Entra no cenário os Estados Unidos, que não sofreu perdas consideráveis e possuía equilíbrio suficiente para despontar como uma grande potência mundial. Até o século XIX e o início do século XX, a incontestável potência mundial era a Inglaterra. A partir do fim da Primeira Guerra, essa relação de poder, essa relação hegemônica, aos poucos começa a mudar. E, de fato, ao fim da Segunda Guerra Mundial, já não havia mais a menor dúvida que os Estados Unidos agora estavam assumindo a posição hegemônica. E de lá para cá, toda a história do mundo está intrinsecamente ligada à história dos Estados Unidos, para o bem ou para o mal. Então, isso é fato. Com a entrada dos Estados Unidos e a sua ideologia capitalista, nasce a bipolaridade mundial, que resulta em um episódio que se arrasta por décadas. As relações mudam consideravelmente neste período. A gente tem o mundo dividido ideologicamente, defesas por ideologias. O capitalismo, né, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, a ideologia socialista, o sistema socioeconômico, né, defendido pela União Soviética. E se divide o mundo em influências, em áreas de influências, que dura por muitos anos, que a gente chama comumente de Guerra Fria. Em 1945, começa a Guerra Fria, com as disputas estratégicas e conflitos indiretos entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, disputando a hegemonia política, econômica e militar do mundo. A Guerra Fria é um mundo que se bipolariza após a Segunda Guerra Mundial. Então, do lado você tem os Estados Unidos, do outro lado você tem a União Soviética. E os Estados Unidos com a sua política e economia bem claras, né, voltadas à defesa do capitalismo, e a União Soviética, a do comunismo, do socialismo. E aí, sempre a cada ação de um polo correspondia a reação do outro polo. Outro fator que reflete no cenário é a perseguição sofrida pelos judeus, pois o genocídio nazista, conhecido como Holocausto, cria a necessidade do povo judeu encontrar um lugar que pudesse chamar de lar. Foi fundamental o Holocausto para sensibilizar a comunidade internacional a respeito da necessidade dos judeus terem um lar para se resguardar e se proteger. Em 14 de maio de 1948, foi criado o Estado de Israel, que deveria ser a chance do povo judeu ter sua própria terra. A formação do Estado de Israel, em 1948, deveria contemplar a questão de palestinos e de judeus, né? Porém, a criação de Israel deu início a um dos maiores conflitos atuais, a guerra entre árabes e israelenses. Não tenha dúvida que a decisão da ONU de criar um Estado judeu na Palestina vai ser o grande motivador do conflito, né? Porque existia uma população local, em grande medida a decisão da ONU ela não obedecia uma divisão demográfica entre árabes e israelenses. Esse conflito, que teve início por influência das atrocidades da Segunda Guerra, se arrasta até os dias de hoje, sem esperança de um final próximo. Quando Israel declarou sua independência, ou a sua criação, quando o hino foi tocado e a bandeira foi hasteada, começou a guerra. A primeira das guerras, muitas guerras envolveram. E essas guerras, esses conflitos, né, nem sempre guerras de fato, mas conflitos nunca terminaram. Assim, eventuais momentos de paz, tentativas de aproximação. O legado da Segunda Guerra proporcionou mudanças sociais e políticas, criando alianças diplomáticas e organizações dispostas a impedir uma nova grande guerra. Mas as perdas materiais e humanas estão fora de um quadro de recuperação total. Uma guerra que ceifa, né, aí
milhões, dezenas de milhões de vidas. E é difícil falar que há uma recuperação. Até material, você pode falar assim, reconstruíram as cidades. Mas uma cidade, por exemplo, como Dresden, né, que era considerada a cidade uma das mais importantes em termos de patrimônio cultural, arquitetônico da Alemanha, foi bombardeada, foi incendiada no contexto da Segunda Guerra Mundial, não tem como você recuperar aquilo, né? Então tem perdas materiais, perdas humanas, que eu entendo que são irrecuperáveis. Nas últimas 7 décadas, o mundo precisou caminhar, encontrar o direito de viver longe da crueldade da guerra e aprender a lidar com as heranças que o conflito deixou. Algumas úteis para a sociedade e outras que deverão ser vistas como ameaças. Após 70 anos, o mundo ainda sente os reflexos da Segunda Guerra Mundial. A recuperação é lenta e é preciso reconstruir a sua identidade. Foi um período de reconstrução, de identidade nacional, de reconstrução de vidas. E essa reconstrução, em muitos lugares, até hoje não terminou ainda. Então, os traumas, as cicatrizes estão abertas. As guerras transformam a mentalidade humana. Durante os anos de conflito, a competitividade impulsiona a corrida bélica e a criatividade se torna uma forte aliada. O século XX foi marcado por um grande desenvolvimento científico e tecnológico, mas também foi o século mais assassino de toda a história. Se nós formos nos recordar, durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração nazistas eram fábricas, indústrias de extermínio. Se matava com a precisão científica e com a logística de uma grande indústria. Sim, nós avançamos muito, mas nós matamos como jamais matamos nos outros períodos subsequentes da história humana. Os conflitos provocam a necessidade de inovação, avanços e de soluções para superar as situações que a guerra ocasiona. A gente pode afirmar, acho que isso é bastante plausível, que os avanços que foram obtidos em relação aos esforços de guerra, eles estão presentes na vida das pessoas, mas quando elas refletem ou têm acesso a essa informação, é claro que provocam um dilema moral, especialmente porque foi a custo de sofrimento, de conflito, de mortes. Os investimentos financeiros durante os conflitos são altíssimos e a corrida bélica se torna um dos objetivos principais. A necessidade de se conseguir ganhar a guerra, muito investimento, muito conhecimento de armamento, que redundou depois numa disputa grande poder, especialmente durante a Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética se armaram demais, que era parte dessa guerra, aconteceu na corrida armamentista. Então, se armaram demais, tinham uma quantidade de bombas e de armas para destruir o planeta dezenas de vezes. A corrida armamentista avançou durante a Segunda Guerra e deixou heranças para os anos pós-conflito, que mudam o cotidiano de civis em diversos lugares que ainda são ameaçados por minas terrestres. Muitas regiões ainda possuem a presença de minas terrestres e os civis, sobretudo pós-período de conflito, são muito atingidos. Então, em países do continente africano, muitas vezes foram usadas essas minas, elas ficaram lá depois do conflito, não se achou, e é muito comum crianças, adultos perderem pernas ou mesmo morrerem por conta desses artefatos que, salvo o melhor juízo, hoje as convenções já proíbem o uso de minas terrestres. Depois do ponto final da guerra, era preciso lidar com o que sobrou e com os riscos que essas ameaças trariam para a segurança da sociedade. As nações entraram em conflito, os estados entraram em conflito, houve vencedores, houve derrotados, mas terminado o conflito, as responsabilidades sobre aquilo que ocorreu em relação à guerra ou durante a guerra não foram assumidas por completo. Daí nós encontramos minas, bombas ainda soterradas e que ameaçam, evidentemente, as pessoas. Uma das grandes descobertas na década de 40 foi a bomba atômica, que demonstrou sua força e o seu poder de destruição quando lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. A herança, que nos veio dessa Segunda Guerra Mundial com o uso das duas usinas nucleares, das duas bombas nucleares, é uma herança terrível e que não terminou até agora. O mundo não foi capaz
de fazer aquilo que eles tinham se proposto no Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, que era os outros não iam proliferar, não iam produzir, e aqueles 5, o Clube Atômico, ia tratar de diminuir aos poucos o seu arsenal nuclear. Como eles não fazem isso, o argumento dos demais é por que só esses 5 podem, nós não? Porque essas alturas não são nem mais 5, são mais, né? Enfim, nós vivemos ainda sob ameaça, 70 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Nós vivemos sob a ameaça de uma guerra nuclear. As usinas nucleares que estão espalhadas pelo mundo representam a ameaça de acidentes, como o registrado em Fukushima, no Japão, e o famoso caso de Chernobyl, que foi considerado o maior acidente nuclear de toda a história e colocou em xeque os reais benefícios da energia nuclear, se comparado com os tipos de riscos que esse empreendimento representa. Além dos acidentes, a humanidade precisa conviver com a possibilidade de existir uma guerra nuclear. Olha, eu acredito que as armas nucleares, sim, elas são uma ameaça constante, especialmente porque quanto mais países ou grupos militarizados têm acesso a armas nucleares, é mais provável que em algum momento no futuro elas sejam de fato usadas. E os exemplos de Nagasaki e Hiroshima mostram o poder de devastação dessas armas. Por outro lado, a energia nuclear é uma energia limpa. A questão é a segurança. O último acidente em Fukushima por causa de um terremoto demonstra que, caso a opção seja usar energia nuclear em qualquer país, é importante prever todas as possibilidades de desastre e fazer o uso com segurança. A humanidade viu surgir, como consequência da competitividade da guerra, invenções como micro-ondas, os veículos blindados, utensílios de cozinha como a panela Teflon e a máquina que impera no dia a dia de milhões de pessoas, o computador. O primeiro computador, chamado de ENIAC, surgiu nos Estados Unidos, projetado para o exército americano para ajudar nos cálculos de artilharia. Ficou pronto em 1946, tinha 2 metros de altura e custava $400 mil. Os avanços tecnológicos e na área da comunicação foram fundamentais para que tivéssemos a estrutura de mundo que conhecemos hoje. Seria impensável a vida hoje, nossa, sem os meios de comunicação. Então, durante o século XX, as comunicações se tornaram massificadas, daí o termo comunicação de massa, né? Além disso, a telefonia, não só fixa, mas móvel, os celulares. A medicina também disparou na corrida pela evolução. Os antibióticos já existiam, mas foi durante esse trágico evento que começaram a ser fabricados em massa. A gente pode pensar, inclusive, na própria medicina, que teve um avanço formidável nesse período e as pessoas lembram de maneira mais recorrente dos antibióticos. Eu acho que a lição que fica dessas utilidades, desses equipamentos que nós usamos no cotidiano e que tem relação, tem sua origem na Segunda Guerra Mundial, é que o conhecimento, assim como a tecnologia, responde ao nosso uso. Ou seja, é o uso que a sociedade determina que vai determinar o caráter e as consequências da tecnologia. Nessa fase surgem também nomes importantes, como Hugo Boss, que na época era um simples alfaiate e ganhou milhões confeccionando uniformes para a SS e o Partido Nazista. E também a conhecida Volkswagen, criada no período que Hitler comandava a Alemanha. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, com Hitler, teve excelentes indicadores econômicos. Recuperou o controle sobre a inflação, deu emprego para o povo, a dignidade do povo melhorou, a Volkswagen foi criada naquele contexto, o povo podia ter o seu próprio carro, tinha férias. Só que se você de fato vai às fontes, você percebe que tudo isso foi conseguido às custas da eliminação de grandes parcelas do povo. A mulher também começa a se destacar em um cenário onde muitos homens morreram. Elas agora precisam lutar para sobreviver e encontrar seu espaço na sociedade pós-guerra. A mulher se firma no mercado de trabalho, né? A quantidade muito grande de homens mortos
faz com que a mulher, então, seja inserida. Essa é uma grande consequência. A dor e a crueldade vivida durante 1939 e 1945 foram motivos para despertar a incredulidade do povo e assim dar lugar ao secularismo. O secularismo se firma após a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas elas começam a questionar a religião, a existência de Deus, mas isso tem um lado até interessante, porque o discurso religioso, para muitas pessoas, vai trazer alívio, né? Mas hoje nós podemos ver que a Europa é um continente bem secularizado e isso já é uma consequência do iluminismo também, mas a Segunda Guerra Mundial ela consegue firmar esse secularismo. As heranças deixadas pela guerra transformaram o mundo. E muito do que temos hoje é reflexo da competitividade causada pelo conflito. Não existe uma balança capaz de pesar os pontos negativos e positivos, pois a crueldade da morte é incomparável. E o legado que fica para a humanidade é aprender a lidar com as consequências desse episódio impiedoso e traumático da história. Que os fatos eles já ocorreram, não podem ser alterados. Evidentemente, os prejuízos são incalculáveis, especialmente em relação a vidas humanas, não só aquelas que se perderam, que foram muitas, dezenas de milhões, mas as sequelas que ficaram para os sobreviventes. Há pessoas, milhões, que nasceram fruto do estupro, outras tiveram sequelas mentais, sequelas físicas, e esses danos eles são simplesmente irreparáveis. Então não dá para pesar, comparar o positivo e o negativo nesse caso. Temos que simplesmente lidar com as consequências. Em 27 de janeiro de 1945, o mundo conhecia o terror que imperava atrás dos portões do maior campo de destruição em massa da história. O Holocausto é uma parte da trajetória humana escrita com sangue judeu. Foram mais de 6 milhões de mortos nos campos de concentração distribuídos pela Alemanha de Hitler. O Holocausto foi o maior crime cometido na humanidade, foi o maior crime cometido contra uma minoria, é o maior crime cometido contra um grupo étnico, numa escala industrial. E o que é pior de tudo, num dos países mais evoluídos da Europa no século XX. A loucura de um homem incendiou os ânimos de um dos países mais civilizados da Europa e transformou o antissemitismo em guerra. O que eu acho que ficou do genocídio nazista foi o exemplo de um genocídio que foi cometido a frio. Ainda não estava em guerra, foi planejado, discutiu-se as melhores técnicas de como eliminar a maior parte da população. A máquina nazista assolou a população judia de alguns países da Europa e marcou gerações de vítimas que presenciaram o horror da perseguição na Segunda Guerra Mundial. No começo de 1939, viviam na Polônia 260 mil judeus, e dentre eles estava a família de Ben, que logo no começo da guerra foi submetida a viver no gueto. O gueto era uma prisão. Na prisão que ninguém podia sair de casa, ninguém recebeu rações. E exigiram no gueto 20 mil pessoas, a maioria crianças e doentes, que foram todos mandados à morte. Seus pais faleceram no gueto e ele seguia sozinho, preso em um trem a caminho do desconhecido. Vagões fechados, onde foram aglomerados cerca de 160 pessoas, com fome, sem água. O maior complexo de campos de concentração foi Auschwitz, onde os presos realizavam trabalhos forçados, rígidos e desumanos, e grande parte eram executados. Ben chegou a Auschwitz e ali viveu os dias mais sombrios de sua vida. Em Auschwitz, quando chegamos lá, passamos por uma comissão
médica que escolhia as pessoas fracas, idosas, em caso que sobraram as crianças que foram enviadas diretamente às câmaras de gás em Auschwitz. No fim da guerra, pesava 28 quilos. Ficou um ano nos hospitais aliados para se recuperar das doenças que havia adquirido no campo. E no caminho encontrou sua esposa, Miriam Brick, que também lutou para sobreviver ao nazismo durante a Segunda Guerra. Na noite de 22 de junho de 41, os alemães atacaram a União Soviética traiçoeiramente. E nós acordamos com um barulho de bombas que estavam atirando na nossa cidade. E depois a cidade toda ficou em chamas. Após a invasão, Miriam e sua família ficaram sem destino certo e sem saber se continuariam vivos por muito tempo. Nós não sabíamos qual seria o nosso destino, ou gueto ou morte na praça. Mas todos nós preparamos as trouxas, porque eles davam 20 minutos de tempo para sair de casa e as casas ficavam lacradas. Sua infância foi marcada por fugas, fome e torturas. Os judeus que ainda não tinham sido capturados pelos nazistas eram submetidos a diversas proibições. A fome começou de novo. Porque não podia, judeu não podia comprar comida. Tinha comida, tinha lá, os camponeses tiveram comida bastante, mas judeu não podia comprar. Sem alternativa, Zélia e sua família decidiram fugir para a floresta e viver dentro de um buraco para se proteger do frio e dos alemães. Ficamos sentados naquele buraco. Quando chovia, entrava água dentro da lama, sentados. Comida não tinha. Quando ainda tinha alguma coisa nos campos, alguma verdura ou alguma fruta nas árvores, a gente tirava de noite e era mais fácil. Mas depois, no outono, quando esfriou, não tinha mais nada, nem nos campos, nem nas árvores. Então, não tínhamos comida nenhuma. O rigoroso inverno europeu e a falta de alimentos obrigaram Miriam, que na época tinha 9 anos, a sair e pedir esmolas. E num domingo, quando retornou com a comida para toda a família, encontrou todos sem vida. Eu fiquei sozinha no mundo, procurando alguém, mas não achava ninguém. Não achava ninguém. Mesmo órfã e sozinha, Miriam tinha amor à vida e decidiu lutar para reconstruir sua história. Veio para o Brasil e encontrou seu grande amor, Ben Abraham, com quem está casada há 60 anos. Eu casei com Miriam e desde aquela época tive a vida feliz, lembrando de vez em quando tudo que passei e tudo que perdi. Assim como Miriam Brick e Ben Abraham, Nanette Koenig também viveu as dores da Segunda Guerra Mundial e sobreviveu ao Holocausto. Depois do fim da guerra, ela veio para o Brasil e encontrou aqui a chance de reconstruir a sua vida. Ela mora nessa casa desde 1959. Casou-se, teve filhos e afirma que lembrar é uma maneira de superar o passado. Em fevereiro de 1944, Nanette e sua família foram levados para o campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, e viveu anos da sua juventude cercada pelo terror do Holocausto. A vida de campo de concentração é uma luta de sobrevivência de minuto em minuto. Você nunca sabe o que acontece de um minuto para o outro. E no fim você vive como a morte.
ninguém da sua família sobreviveu. E seu único pensamento era até quando iria suportar com vida. Tinha pilhas e pilhas e pilhas de mortos, porque o crematório não dava mais conta. A única coisa que me entrou na cabeça é que, na medida que eu fui enfraquecendo, quanto tempo iria demorar para eu me juntar a esses montes de esqueletos. Além de perder a família, Nanete também viu pessoas que convivia desfalecer nos campos, como a colega de escola Anne Frank, adolescente judia que se escondeu com a família para fugir dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e ficou conhecida por relatar o que via e vivia em seus diários durante o tempo que ficou no esconderijo. Eu estava, em primeiro lugar, ao lado do campo dela. Não estava no campo. Eu vejo ela de um campo para outro campo, que tinha um arame farpado. E você não podia chegar perto porque era perigoso. Quando eles tiram esse arame, aí que eu fui procurá-los, mas eu já sabia que tinha ainda transportes de prisioneiras para outros campos, mas as duas irmãs eram totalmente debilitadas e não tinha mais como transportá-las. Então, por acaso, eu achei elas, e é tudo uma coincidência, né? Eu fui procurá-las e aí a gente se encontra várias vezes. Quando o exército inglês invadiu o campo de concentração, Nanete estava à beira da morte. Pesava 31 quilos e só se salvou porque foi levada de avião direto para a Inglaterra. E depois levou 3 anos para eu me recuperar num sanatório dos efeitos do campo. Sem dinheiro, com saúde debilitada e sozinha no mundo, foi motivada pelo desejo de sobrevivência. Recomeçou a vida, casou-se, teve 3 filhos, 6 netos e 4 bisnetos. E afirma que é inimaginável esquecer e simplesmente se calar. Tem que falar em nome daqueles que morreram, 1.500.000 crianças, e que tem que ter voz, tem que ser lembrados e tem que saber o que era o Holocausto. Uma barbaridade que eu espero que não aconteça mais. Um genocídio industrializado que se espera que realmente nunca mais vai acontecer.